Ok, Renata. Tá sem som, Renata. Tá O sem som, microfone tá, da Renata? Renata está desligado. Então, enquanto a Renata arruma aí, nós estamos falando da Abrap Mato Grosso do Sul. É, hoje nós vamos encerrar, né? O livro. Deu certo aí, Renata? Deu. Deu, tá, ok. Então é com você. Ah, tá. É que apareceu um aviso aqui assim na tela, e aí acho que, sei lá, esse aviso mutou o Ah, Zoom. tá. Mas tá bom. Bom, então a gente encerra o livro, né? O Ser Consciente, que encerra no capítulo 10, né? Só que o capítulo 10 tem 3 subitens, né? E sendo que o último item é o tema conquista de si mesmo. Então, começamos com esse estudo, mostrando aqui essa imagem que eu selecionei para iniciar o nosso estudo, que diz essa frase de Friedrich Nietzsche: ouse conquistar a si mesmo. Então, ele acrescentou aqui a palavra ousar, né? Ousar. Quer dizer, ousar ser o seu próprio conquistador, ousar trilhar o seu próprio caminho, né? Ousar responder por si mesmo, ousar se indagar sobre as suas próprias escolhas, sobre os seus próprios métodos de vida, né? Então, essa palavra ousar eu achei muito interessante, porque é uma ousadia mesmo, tendo em vista que na nossa vida enquanto ser humano da Terra, nós relegamos muito esse conquistar a si mesmo para outro ou outras pessoas, né? Essa conquista. A gente acaba terceirizando essa conquista. A gente passa essa conquista para o outro, né? Que o outro dite, o que o outro coloque, que o outro modele para que a gente possa copiar, né? Então, vamos lá. Vamos ver, então, é, então, aqui, né, esse é o livro, O Ser Consciente, que a gente está encerrando hoje. E vamos, então, iniciar para ver o que a mentora, Joana de Ângeles, tem para dizer para nós no encerramento desse livro, O Ser Consciente. Então, ela começa dizendo assim: a conquista de si mesmo. A aquisição da consciência demanda tempo e esforço humano, tornando-se o grande desafio do processo da evolução do ser. Surgem-lhe os pródomos na fase do instinto, abrindo espaço para a razão, como fenômeno natural do desenvolvimento antropológico, psicológico, sociológico da criatura. Então, aqui, essa frase da Joana tem muito, está muito interligado com essa frase do Nietzsche, porque ela diz aqui, que essa aquisição da consciência, né, ela demanda o tempo e o esforço humano, e ela é um grande desafio. Então, se ela é um grande desafio, ela é uma ousadia, né? Essa experiência essa ação de conquistar a si mesmo, ela parte de uma ousadia do ser que toma para si essa tarefa de autoconquista. E aí também tem essa frase aqui da Joana, que eu coloquei aqui, que ela diz assim: ninguém pode ajudar aquele que não se auxilia. A conquista do si mesmo é intransferível. Só que só se aprende essa lição com o tempo, que ela coloca aqui nesse primeiro parágrafo dela, né? Só se consegue estar consciente disso com o tempo e com o esforço. Porque o nosso caminho, ele começa pela racionalização. Assim, eu entendo
que esse é o caminho. Eu sei, está escrito, eu faço estudo, dou palestra, ouço palestras, né? Então, o caminho se dá pelo processo da racionalização, do entendimento. Porém, se não há um esforço para que isso realmente transmute, essa conquista, ela... A Andréia está entrando. Essa Já entendi. conquista, ela fica ainda no campo do desejo, né? Quando eu penso nisso, eu desejo. Mas quando eu realmente empreendo esforço, aí sim eu faço, né? Essa conquista. Então, ela diz assim: o discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, e as aquisições ético-morais aparecem como se fossem o medrar espontâneo da essência divina de que é constituído o espírito. Todavia, o aprimoramento e a profundidade desses valores depende do empenho, do interesse e das realizações de cada um. Então, aqui, Joana, ela é muito profunda, né? Assim, atrás desse jogo, né, de palavras que ela coloca, tem um aprendizado sempre a mais, né? Eu consegui entender dessa forma. Aí, se alguém captou mais alguma coisa, tá? Fica à vontade para a gente ir fazendo esse caminho juntas. O discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, né? Essas aquisições ético-morais, elas vão sendo construídas ao longo da nossa vida. Socialmente, passada através de família, familiares, né, convivência social, né, amigos, influências através das mídias, tecnologia. Porém, esse discernimento do bem e do mal, ele só realmente vai ser internalizado quando o indivíduo entrar em contato com essa essência espiritual, porque aí esse bem, mal, esse certo, errado, ele faz uma conexão com as experiências internalizadas pelo ser humano e começa a fazer sentido. Que até então, tudo aquilo que se aprende como bem, mal, certo e errado, ainda, antes dessa conexão com espontâneo com a essência divina que habita cada ser, é como se fosse uma repetição, né? Eu não faço errado, eu não faço isso porque eu sei que é errado, porque eu aprendi assim com a família, na igreja, no centro, onde for. Só que esse errado, ele só vai ser internalizado realmente como errado quando o indivíduo sentir realmente que isso é errado. Quando ele entrar em contato com isso e dizer assim, não, isso não com um sentimento que diferencia, né, aquela experiência do certo e errado. Quando ele se apropria, né? Você está querendo dizer Isso. que Mas ele para não está... ele é absoluta verdade de que está certo ou que está errado. É isso? Só que ele pode ter essa absoluta certeza de que é certo e errado, mas se ele não sente isso, é uma repetição de padrão. Então é quando o cérebro integra ao coração, tipo assim, quando ele Isso. tem o consentimento de que realmente aquilo é certo. Coração, quando isso, ó, aqui como a mentora diz aqui, ó, essa aquisição desse discernimento ele acontece no movimento espontâneo de essência divina, de que é constituído o espírito. Então, é assim, quando espontaneamente, se não faz tal coisa por considerar errado, e não porque existe
é punição para aquilo. Tipo assim, eu vivo numa casa que sempre tem muitas coisas valiosas, né? Vamos supor, eu visito uma casa, tem coisas valiosas aos quais ficam próximas a mim. Ouro, diamante, sei lá o que for. Eu aprendi que não se pode pegar as coisas dos outros. Mas eu sinto vontade. Mas não pego. Conexão com esse errado, ele só vai acontecer quando realmente eu entender que aquilo faz parte de outra pessoa e que aquilo, por mais valor que tenha, não tem nada a ver comigo. E aquilo, para mim, não tem a menor diferença é estar próximo, que o meu olhar nem se fixa naquilo. Não sei se deu para entender a diferença. Né? Então, assim, esse discernimento do bem e do mal, do certo e do errado, como aquisição realmente ético-moral, ele só pode dizer que foi adquirido quando ele for espontâneo, e não por uma regra. Por uma regra social, por uma regra familiar, por uma regra de convivência. Quer dizer, o indivíduo não depende mais de normas e regras. Ele não faz porque ele sente que não é para fazer. Herdeiros dos arquétipos remotos dos seus antepassados, o indivíduo mantém, por atavismos religiosos e culturais, a consciência de culpa, especialmente os ocidentais, vitimados pelas heranças judaico-cristãs, no que diz respeito à desobediência de Eva no paraíso e ao fratricídio cometido por Caim contra Abel. Então, eu achei assim, isso muito interessante, né? Porque Joana, ela, das últimas encarnações dela, pelo menos as que a gente conhece, que ela deixou a gente conhecer, todas são religiosas, né? E ela não se furta à crítica a esse próprio desenvolvimento religioso que nós passamos aqui na Terra. Né? Ela critica severamente essa forma, né, de educação que nós tivemos com relação às heranças de culpa, né, de medo, né, de vergonha. Então, aprendemos que as coisas têm que ser na dor, tem que ser sempre através de muita, de muito tem que acontecer muita coisa, eu tenho que passar por muita coisa, eu tenho que penar bastante para que algo de bom possa acontecer na vida, né? Então, isso, Joana, ela coloca como arquétipos remotos, né, de antepassados, atavismos religiosos. E tudo isso como se nós fôssemos herdeiros de uma simbolicamente, né, somos herdeiros de algo muito errado que aconteceu no passado, que ela simboliza aqui com essa, que ela coloca aqui, né, com a simbologia da desobediência, né, de Eva, que levou Adão, né, a cometer também o pecado e ser expulsos de um paraíso, né, e essa parte aqui do fratricídio, né, de Caim contra Abel, que ela vai falar também mais detalhadamente na frente. A divina punição de Deus pela rebeldia da mulher e pela insensatez do homem, que a seguiu no erro, responde pelo sofrimento que os acicata, assim como a expulsão do criminoso aumenta-lhe a angústia, dando-lhe margem ao ciúme doentio e à raiva, considerando a preferência injustificável de Deus por Abel, cujas oferendas mais o agradavam. Então, a gente tem na simbologia judaico-cristã esse comportamento, né, vindo de um pecado original, né, esse pecado original de Adão e Eva e do irmão que sente ciúme e raiva do irmão e portanto, o mata.
né? Então, daí se tem o nascimento do quê? Do ciúme, da inveja, do egoísmo, do pecado do desejo, né? Do pecado do sexo, da mulher que, para procriar, tem que ser através de muita dor, né? Então, a gente tem aí esse Deus punitivo, intrínseco, né? Internalizado, né? No desenvolvimento da raça humana da Terra, né? Esse Deus que está com o olho bem em cima assim da gente, se a gente fizer uma coisa errada, né? Vai nos punir, né? E aí Joana ela faz uma análise sobre essa herança judaico-cristã dos humanos da Terra. E ela diz assim: a absurda aceitação literal do texto bíblico que tem um caráter simbólico, quiçá para demonstrar o momento em que surge a consciência, quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não lhe é lícito realizar, saindo do automatismo do instinto para a seleção do discernimento racional, representados no mito da árvore do conhecimento do bem e do mal, devido a interpretações apaixonadas e fanáticas, gerou conflitos que ainda remanescem nas vidas psicologicamente imaturas, né? E eu diria mais, né? Nas vidas psicologicamente imaturas e nas vidas psicologicamente doentes, né? Doentes mesmo, patologicamente doentes, né? Haja vista o momento atual que a gente está passando, né? De guerras absurdas, religiosas, né? Guerras de fundo, emocionalmente, lógico, tem outros fundos, né? Os fundos sociais, econômicos e de poder, mas tendo em vista a questão da religiosa, né, de fundo religioso, no sentido de que as pessoas acreditam piamente durante toda de um tempo, né, bem um recorte temporal, né, bem grande, né, onde se acredita que Deus possa ter selecionado uma raça, né, que Deus possa ter colocado uma raça em elevação à outra, né, onde Deus possa ter prometido algo melhor para uma raça e algo pior para outra, né? Então, assim, patologicamente, psicologicamente, nós ainda vivemos essa remanescência, né, dessa aceitação literal, né, de textos bíblicos, que apenas tem um caráter simbólico, e isso tudo é colocado como verdade absoluta, né, e fica como pano de fundo para situações extremamente beligerantes e que atrasam, né, a evolução humana, como essa que a gente vive hoje, né, no mundo, que é essa guerra completamente esquisita, estranha, né, de Israel, né, e Palestina. Bom, vamos lá. Aí aqui a mentora continua dizendo: na fase do instinto, os fenômenos biológicos automáticos não se fazem acompanhar das dores, que são maiores conforme mais seja apurada a sensibilidade. Qual sucede na ocorrência do parto, que passou a ser punição divina, tornando a procriação um verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que milenarmente transformou a comunhão sexual em condenável e imunda, do ponto de vista puritano e hipócrita. Então, aí daí também, né, dessa análise literal, né, dos textos bíblicos, que não se entende isso como uma saída de seres primitivos, né, da evolução para uns instintos mais apurados, né, porque no reino animal, o sexo
ele é estritamente para a procriação, mas um tanto quanto automático, né? Tanto que só existe a cruza quando se está naquele período de acasalamento. Fora o período de acasalamento, não tem cruza, né, dos animais. Essa evolução para o ser humano alia essa procriação com sentimento, com afeto, né, com amor. E só que o ser humano da Terra, ele desenvolve o seu psicológico para a culpa, né? Porque pega no sentido literal e não reflexivo, filosófico, né? Do que consta as alegorias da Bíblia. E aí nascem as neuroses, todos os tipos de anomalias, começa-se, né, em semeadura, né, tudo aquilo que a gente conhece hoje, né, de patologias que vêm de uma sexualidade reprimida. Né? Todas as patologias sexuais, elas nascem, elas têm o mesmo nascedouro, que é a sexualidade reprimida, através dessa culpa de não poder, de não dar a canalização, né, de uma energia para essa energia sexual do ser em evolução. E aí a mentora diz o seguinte: fonte de vida, o sexo é um instrumento para a perpetuação da espécie. Não sendo credor de qualquer condenação, o ultraje e a vulgaridade, a nobreza e a elevação amorosa, mediante os quais se expressa, dependem do seu usuário, e não da sua função em si mesma. E aí a gente vê o contrário disso na nossa sociedade, né? A gente vê o sexo sendo colocado dentro de uma perspectiva de ser de ficar escondido, não sei, de não ser falado, né? De não poder ser filosofado, não sei quais seriam as Tem que palavras. ficar na sombra, não pode trazer para a luz. Não pode trazer para Bota o sexo na sombra e daí começa-se a absorver só o lado sombra do sexo, porque não se pode falar em sexo, porque sexo é pecado, né? E aí se dá vazão a todas aquelas coisas, né, estranhas que o ser humano criou, né? Mas culpa o sexo. Né? É uma coisa muito louca o que o ser humano consegue fazer com a sua própria natureza, né? É muito maluco isso. Igualmente a arbitrária eleição celeste de um por outro irmão, ambos gerados em circunstâncias iguais. Teria que despertar ressentimentos contraditórios de ciúme e de raiva no rejeitado, que levariam inevitavelmente ao hediondo fratricídio. Então, aí, essa simbologia do relacionamento dos irmãos, ele também vem no mesmo caminho, né? Aquilo que simbolicamente ele poderia ser absorvido como uma construção de uma natureza humana a ser observada, né, como constituição do seu desenvolvimento psíquico, né, ele é colocado nesse patamar, né, do crime. E aí esses sentimentos, né, que são os primeiros que surgem quando o ser começa a dar conta que ele existe como ser humano que tem vontades, desejos e pensamentos e vontades próprias, como algo a ser olhado como fazendo parte desse desenvolvimento. E aí a questão
porque Caim matou Abel, então eu tenho que negar todos esses sentimentos, porque senão eu me torno um criminoso. Então, assim, o ato de Caim matar Abel é entendido pela grande maioria das pessoas que leem a Bíblia como algo que realmente aconteceu e que pode acontecer com qualquer um, e não como uma alegoria simbólica de autodominação dos seus instintos primitivos, mas sem negar aqueles sentimentos que vêm do relacionamento, né? Caim matou Abel justamente por quê? Porque ele não entendeu os seus sentimentos de raiva e de ciúme do seu irmão, né? E esse aprendizado, ele fica superficial no desenvolvimento do ser humano. De geração em geração, a criança que se sentia desprezada desenvolveu esses sentimentos perversos, perturbando o desenvolvimento da consciência e a consequente conquista de si mesmo. Em qualquer atividade, competitiva ou não, o inconsciente desatrela a insegurança infantil, ali adormecida, e surgem os conflitos, a infelicidade, a desconfiança desastrosa. Então, assim, na nossa educação de sociedade humana da Terra, de geração em geração, a gente ensina a criança a esconder, engolir os seus sentimentos, né? Por exemplo, dividir as coisas. Ok. Só que dividir mesmo sem ter vontade de dividir alguma coisa. Como se tudo aquilo que a criança tenha, ela necessariamente precisa ser dividida. E aí a gente nunca se pergunta por que a gente tem que passar esse aprendizado absoluto de que dividir, né, é característica de boas pessoas. Né? Então, assim, aí a criança, na sua fase infantil, que ainda não tem a experiência da maturidade do adulto, ela é obrigada a dividir, por exemplo, um doce que ela gosta pra caramba e estava muito afim de comer sozinha, ela é obrigada a dividir, ela divide com muita raiva e sente raiva do seu colega. E aí ainda ela é obrigada, né, pelos seus cuidadores responsáveis, a engolir essa raiva e dar um beijinho no rosto do colega. E ser julgada ainda porque foi má menina de não ter dividido. Foi má. Né? Então, assim, tem muita coisa intrínseca nesse comportamento geracional nosso que vem com essa capa linda, maravilhosa de criação de pessoas boas, angelicais, que vão ser humildes, compartilhadoras de coisa. No entanto, na sua criação, tudo isso foi feito de maneira a negar os seus sentimentos. Então, eles vão estar guardados em algum lugar. Né? Então, uma hora isso vai aparecer em comportamentos mais hostis, em comportamentos agressivos, né? Porque eles não foram aprendidos, eles foram sufocados. Obrigada, Andréia. Mudados. Foram amordaçados. Eu tive uma experiência faz um tempo, né? Não estou conseguindo lembrar quem que foi certinho, mas assim, era uma pessoa com uma criança, né, que chegou, aí a criança tinha mais eu e mais 3 pessoas adultas, e aí chegou com aquela criança, a criança ficou ali do ladinho, né, da mãe, assim, meio que vergonhosa, e a mãe falava assim, vai cumprimentar as pessoas. Aí ela só fez assim com a mãozinha, e ela falou assim, não, dá um beijo, dá um abraço. Aí eu falei, não, deixa ela não tem que abraçar e beijar quem ela não conhece, ela está tímida,
justamente porque ela está perto de pessoas que ela não conhece. Não, mas eu ensino para ela, ela chegar, ela tem que dar um abraço, um beijo. Eu falei, não precisa, não faça isso, né? Eu falei para a pessoa, não faça aí, não obrigue a sua filha a abraçar e beijar que ela não conhece, você pode se arrepender muito no futuro disso, né? Não, deixa a criança ser espontânea na forma dela, ter o tempo certo dela poder se aproximar de alguém, ela tem o tempo dela, ela precisa ter uma maior observação. Falei para ela, ela vai observar, né? Ela vai sentir a pessoa. Se ela sentir vontade, ela pode dar um abraço, pegar na mão, mas ela tem que sentir isso, né? Então, assim, a nossa criação, ela é muito essa aqui mesmo, né? De desenvolver esses sentimentos perversos, mas encobertos por algo suficientemente bom socialmente. Educadinho, aquela criança educadinha, aquela pessoa educadinha, né? Uhum. A gente é muito preocupada em fazer os filhos muito educados, né? Mas, assim, educados sem... Sem valores Oi? verdadeiros. Sem valores verdadeiros. Aham, né? uhum. Né? E sem eles observarem as coisas, né? Porque não é estar sem educação, não é você só não ser agressivo, né? Xingar ou tratar mal. Não, educação é você também valorizar os seus sentimentos, né? A sua vontade de fazer ou não fazer tais coisas, né? É outra forma de pensar essa. É outro paradigma, né? Bom, graças, porém, à reencarnação, o progresso do ser é imperioso, inevitável, e os mecanismos da evolução se expressam, trabalhando e promovendo a níveis e patamares cada vez mais elevados. Até quando o ser, liberto dos conflitos, conquista os sentimentos que canalizará na direção de novas metas, que alcança realizando-se, planificando-se. Então, aí aqui a mentora ela coloca a reencarnação como com esse fator pedagógico, né, no tempo e no esforço de cada um de conseguir progredir, né? E ela coloca isso como inevitável. Então, assim, é algo que todos vão passar, independente se tem a reencarnação como bases, se tem a reencarnação como Se acredita ou não na como reencarnação, né? verdade na sua Uhum. vida, como, né, isso é independente, né, esse processo é um processo pedagógico, né, a qual todos nós iremos passar para poder exercer essa conquista de si mesmo, né? Já não luta contra as coisas, mas luta pelas coisas, que aprende a selecionar e qualificar, abandonando por superação as paixões dissolventes e fixando os valores que enobrecem. Percebendo-se instrumento da vida, que faz parte da harmonia do universo, o indivíduo supera a raiva, por ausência do ciúme, e não compete para destruir, mas trabalha para fomentar o progresso, no qual se engaja e se realiza. Olha só, isso aqui é antítese esse parágrafo aqui da mentora, ele é realmente a lição a ser aprendida com aquela simbologia, né, da história de Caim e Abel. Né, que Caim matou Abel por quê? Porque tinha ciúme. Uhum. Do ciúme nasceu o quê? O ódio, né? Isso, o ódio, a raiva. E do ódio, a raiva, a eliminação do outro. Que, na Mas, verdade, nada mais é simbolicamente que a eliminação de si mesmo, né? De si mesmo, a simbologia é essa. Caim e Abel são a mesma coisa. Tanto que no texto bíblico, eles são irmãos o quê? Gêmeos.
né? Eles são irmãos gêmeos. Então, assim, olha a simbologia, né? Então, eles são faces um do outro, né? Então, eles estão eles fazem parte do mesmo ser em evolução. É como se simbolicamente dissesse assim, o ciúme e a raiva, eles precisam ir até o limite de algo para que ele possa aparecer e eu entrar em contato com essa dor de ser assim. Assim, no momento do assassinato, eu vejo o outro morto. Eu vejo a morte. Esse morrer de algo. Para que eu possa realmente me observar naquele ser primitivo. O convite Deixa eu fazer uma reflexão que eu fiz agora, assim, né? Falando em ciúme, né? Por que nós temos o ciúme, né? Por que ter ciúme? O que vem atrás do ciúme? Seria, assim, um desejo de que esse pai fosse só meu, de mais ninguém, né? Será que, então, aí, o egoísmo, né? que aquilo seja só meu? Então, é porque eu também não acredito nessa abundância desse amor paterno, né? Então, assim, se eu acreditar que esse pai tem amor para todo mundo, talvez eu não precisasse sentir ciúme do irmão, né? Eu sei que o pai vai amar a mim e o irmão igual, né? Então, acho que essa falta dessa consciência de que esse amor do pai, ele é abundante, é para todo mundo. Então, a gente não precisaria ter ciúme, e do ciúme derivar a raiva, da raiva derivar essa ausência, né? Porque não tem uma ausência. Eu acho que o que faz falta para nós, a nossa imaturidade, é essa compreensão de que esse pai tem para todo mundo e está lá disponível o tempo todo, né? É difícil a gente aprender essa consciência, né? Tá, E aí aqui nós ficamos numa ausência, como se não tivesse falta. Aí a gente olha fica só o que a mentora justificando, ela diz fazendo o aqui. nosso choro de coitado, né? A gente fica nesse lugar de errar, de não sei o que, né? Nesse coitado, justificando porque eu não tenho, me falta. Não sei, me veio essa reflexão. Olha só, aprender a selecionar e qualificar, abandonando por superação as paixões. Isso que você falou do pai seria o ato, né, de Caim, a paixão, o entregar-se à paixão dissolvente. Né? Então, esse é o aprendizado da alegoria de Caim e Abel. Né? É entender esse mecanismo de apaixonamento dissolvente, característico do ser humano, né? E entender como algo a ser superado, selecionado. E quando fala selecionar, para você selecionar, o que tem que fazer? Esconder? Se esconder, não seleciona. Então, se eu escondo a raiva, se eu escondo o ciúme, eu não seleciono, não consigo fazer uma seleção. Então, selecionar e qualificar. Né? Um ciúme qualificado, que pode ser transmutado, que pode ser transformado. Né? Uma raiva que selecionada, ela pode ser qualificada, ela pode ser transformada. Né? Em quê? Em valores que enobrecem. Né? O entendimento de que tem para todos, né? Que tudo é instrumento da vida, né? Que tudo faz parte do universo, que tudo pode entrar em harmonia. O indivíduo supera a raiva, né? A ausência do ciúme,
Então, para que competir? Para que destruir? Né? Então, não vou destruir, porque todas as coisas estão em harmonia. Então, há o progresso e sim a realização. Esse aprendizado é o que está por trás da alegoria, né? Só que o ser humano por influências, como eu disse lá atrás, né? A mentora, né? Por influências ocidentais, religiosas, judaico-cristãs, ficamos com o lado culposo da história, né? Então, eu preciso esconder essa raiva, eu preciso esconder esse ciúme, porque eu tenho que ser bonzinho, né? Para todo mundo achar que eu estou sendo de acordo com tudo aquilo que é pregado. E aí, a conquista de si mesmo resulta do amadurecimento psicológico, pela racionalização dos acontecimentos, em primeiro tempo, né, a racionalização dos acontecimentos, e graças às realizações da solidariedade, que facultam a superação das provas e dos sofrimentos, os quais passam, então, a ter um comportamento filosófico dignificante, instrumentos de valorização da vida, ao invés de serem castigos à culpa oculta jacente do mundo íntimo, né? Então, é aquilo que a gente estava falando no parágrafo anterior. A libertação dessa consciência doentia facilita o entendimento do mecanismo da responsabilidade no comportamento que estabelece o lema: a cada um conforme os seus atos, segundo ensinou o terapeuta Galileu. Então, aqui, a autora ela chama atenção para que para a individualidade, né? Para o processo de individuação, né? O processo que cada um passa dentro da sua experiência. E assim, né, para mim, eu não sei se meu entendimento está correto ou errado, mas foi uma forma que eu passei a ver a vida. Que assim, que essa culpa, e eu até brinco assim, essa culpa católica, né, que habita entre nós, ela não leva a esse ponto que ela está falando aqui, mecanismo da responsabilidade do comportamento. Então, quer dizer, quando eu assumo responsabilidade pelos meus erros, pelas minhas escolhas, pelas minhas atitudes, tem um empoderamento de você conseguir fazer a reparação. Agora, a culpa, ela me joga só para um lugar negativo. Uhum. É isso mesmo. Não está errada, não. A única coisa que eu colocaria aí, Andréia, é que da questão da culpa católica, eu diria culpa religiosa, porque todas... As religiões trazem, né? Tá? Eu só não colocaria só como culpa católica. Vamos lá, então. Senhor do discernimento, o homem descobre que colhe de acordo com o que semeia, e que tudo quanto lhe acontece procede não tendo caráter castrador ou punitivo. Sente-se emulado a gerar novos futuros efeitos, agindo com consciência e produzindo com equidade. Tal conduta proporciona-lhe a alegria que provém da tranquilidade da realização, considerando que sempre é tempo de reparar, e postergação é-lhe prejuízo para a economia da sua planificação. Né? Então, aí há uma vontade, aí entra a questão do esforço, né, que a mentora falou lá atrás, e do querer, que ela vai falar em seguida, né? Quando se tem esse discernimento, começa a nascer com uma força psíquica diferente,
Porque não é a força da culpa. Eu me sinto culpada, então aí eu tenho que fazer o maior esforço para eu agir sempre certinho, né, da forma como é desejável. Mas esse é um esforço, é um esforço assim, não consciente, não sentido, né? Se consegue até achar que tá tudo certo, que é isso mesmo, que tá tudo bem. Ah, eu já não faço mais isso, eu faço as coisas corretas, eu não faço mal a ninguém, papapá, papapá. Porém, isso ainda está distante, né, de um sentimento verdadeiro que brota espontaneamente da essência, que é essa essência divina que Joana falou ali na frente. Então, é diferente, porque é uma coisa espontânea. Não é porque eu preciso protocolarmente estar de acordo com Preciso cumprir esses passos para entrar no reino dos céus, né? Esse o princípio script. bíblico, o princípio Uhum, messiânico, o princípio e todos esses que a gente tem aí, né? uhum. O script, né? Vamos Construídos. dizer. É. O homem que conquista supera, o homem que se conquista supera os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, de rejeição e outros, para enfrentar-se sem acusação, sem justificação e sem perdão. Isso é bem forte, bem profundo, né? Que o não fugir mais à responsabilidade, o não delegar mais ao outro, né? É pelo outro é por conta do outro que eu faço isso, é por conta de tal coisa que eu não que eu faço isso ou eu não faço isso, né? Enfrentar essas responsabilidades sem acusar o outro e nem a si mesmo, sem justificar pelo outro e nem consigo mesmo, né? E sem precisar pedir perdão ao outro e nem a si mesmo. Isso é uma meta, é um objetivo. Descobre a vida e que se descobre a vida e que se encontra vivo, que hoje é o seu dia, utilizando com propriedade e sabedoria. Não tem passado nem futuro, nem tempo intemporal da relatividade terrestre. E a sua é uma consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca a integração na cósmica, que já desfruta, vivendo-a nas expressões do amor e tudo e a todo instante. Então, isso para dizer, é hoje, né? É o agora, é o momento. O agir pensando que estou agindo assim para eu ter algo bom ali na frente, já está fora do esquema. Renata, e assim, essa conquista de si, eu vejo aqui estou entendendo assim, e no momento em que eu me aceito plenamente como eu sou agora, sabendo como eu sou agora, né? Amanhã posso ser melhor. O passado, talvez, fui melhor ou fui pior, né? Mas assim, como eu sou agora, conquistar esse estado de uma aceitação plena de si, né? Sabendo que está tudo certo, está tudo no lugar, que eu estou fazendo o meu processo, que eu estou fazendo o meu caminho, né? Estou fazendo no meu ritmo, é no meu ritmo, né? Talvez alguém faça um pouco mais, né? Corra um pouco mais, talvez alguém corra menos, mas assim, eu estou correndo no meu ritmo e está tudo certo. E assim, o que eu acho muito bacana dos estudos da Joana é que ela
é fiel a vários princípios fundamentais, né? A todos, na verdade, né? Princípios fundamentais do Espiritismo, mas nessa questão da evolução, né? E de autoconhecimento, ela não deixa você se justificar por esses princípios. Uhum. Vocês notaram isso? Ela mostra o princípio, né? Ela não deixa de falar da importância da reencarnação nesse movimento temporal, né? Do ser da Terra, porém, ela não permite, em palavras, né, que você se ancore nisso. Disso que eu Como falei? Oi? Disso que Ela eu falei? não permite que se ancore nisso Ah, como justificativa. uhum. Ela devolve sempre para a gente a responsabilidade na vida Que vem presente. Uhum. Na vida presente, na vida do agora. Uhum. Então, assim, existe uma linha temporal, existe um movimento reencarnatório de várias vidas, né? Porém, o importante é o que se fazer com essa agora. Não tem justificativa ficar pensando no que fui, eu sou assim porque fui isso na vida passada, então não é porque fui aquilo, porque fulano, porque... Não, né? O que importa é agora. Ela fala, olha só, não tem passado, nem futuro, neste tempo intemporal da relatividade terrestre, e a sua é uma consciência atual, fértil e rica de aspirações. Assim, olhe para as aspirações de agora, e não pelas que passou, as que você pode adquirir para o futuro. É para de agora. Busca essa integração cósmica e desfruta, né? Vivendo nas expressões do amor a tudo e a todos, intensamente. O que combina com a lei do esquecimento, né? Se a gente esquece o passado para reencarnar, para zerar a conta e começar uma nova história, para que a gente vai ficar usando, né, o passado como justificativa? E como... Tipo assim, o passado explica, mas não justifica, né? Exatamente. E assim, e se usa muito o passado também para justificar, e também sabe para quê? Para se distrair. E para se arrumar de muletinha também, né? Distração pura. Eu fico lá muito interessada em saber todas as vidas que eu fui, e aí eu me distraio dessa agora. E não, né, É um bom ponto esse. não foco no que eu sou agora, né? Uhum. Vamos lá, gente. Então, a conquista de si mesmo é lograda mediante o querer, né? Aí vem aquilo que eu falei ali atrás, o querer. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez, se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto, necessário seria a fé em si mesmo. Jesus não delegou a nossa autoconquista em fé religiosa. Uhum. Ele delegou a si mesmo, a cada um desenvolver a sua fé, nos valores intrínsecos que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Joana é ousada. Não é à toa que ela é barrada ainda em muitos, em muitos cantos da religião, né, espírita. Francisco de Assis, o santo, assim quis e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência e da fé, do pensamento e da ação quiseram e o lograram.
né? E conseguiram. Homens e mulheres anônimos entregaram-se aos ideais que lhes vitalizaram as existências e, superando-se, autoconquistaram-se. Aqui eu percebo muito claramente a amorosidade de Joana, porque ela coloca o exemplo de luminares, mas ela diz: esses são os luminares que vêm como farol, mas homens e mulheres anônimos, há muitos deles, né? Homens e mulheres anônimos, não foram luminares, ninguém ficou conhecendo, mas conseguiram chegar a patamares de Francisco, entregaram-se aos ideais que lhes vitalizaram as existências e, superando-se, autoconquistaram-se, só não ficaram conhecidos no mundo. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. E assim, nós terminamos, então, o estudo desse livro, O Ser Consciente, com esse último aprendizado, a conquista de si mesmo. E agora a gente pode partir para conversar mais um pouco sobre isso. Vou dar o stop aqui. Prontinho. Murilo chegou depois. Oi, Murilo. Boa noite para todos. Boa noite. Eu vou ficar com aquela pergunta que o Murilo faz, né? O que ficou para mim, né? Eu fiz a seguinte reflexão. O arquétipo, ela começa falando do arquétipo, né? O arquétipo, eu fiz aqui uma relação com a genética, a ciência da genética, que é imutável, né? A ciência da genética é imutável, né? Mas acontece que hoje existe a ciência da epigenética, que mostrou que nada é imutável. Imutável. Uhum. Então, o arquétipo, será que seria o epiarquétipo? Acho que sim. Talvez. Porque assim, existe toda essa herança para todo ser humano, né? Pelo menos para quem vem da herança judaico-cristã, né? Essa herança toda aí que ela cita, e que você bem comentou, Renata. Então, assim, o que fazer com isso, né? Então, por isso que eu falo que é o epiarquétipo. A gente tem que conhecer a realidade atual, aquilo que eu dou conta. Para isso, para eu saber o que eu dou conta de mim, eu preciso me conhecer, né? Eu preciso saber o que eu tenho, o que eu tenho das sombras que já apareceram, né? E pedir para Deus para aparecer as que não apareceram ainda, para eu poder trabalhar. Eu faço esse tipo de oração. Porque se eu não tenho ninguém para falar das minhas sombras, eu peço a Deus, né, para que apareça. Porque como é que eu vou conhecer, né, se elas não apresentarem para minha consciência? E é através disso que eu vou, né, conseguir identificar e vendo se eu dou conta de transformar, né? Então, assim, o que eu faço com isso? Eu vou deixando, né, que aquela herança, né? Atávica, que é a Joana de Anjos gosta de usar esse nome, né? Essa expressão, Atavismo, né? é, Ela usa bastante mesmo. ela usa bastante. Então, assim, eu fazendo essa autorreflexão em mim, eu posso deixando, né? Esse tipo de sentimento, de comportamento, esses que vêm lá da herança arquetípica, né? Até no organismo, no material, né?
é possível a mudança, né? No organismo, que é uma coisa que é o final da cebola, né? A gente consegue, então é possível, né? E aí ela traz isso aí. Então eu fiz essa correlação, sabe? Uhum. Acho que é, acho que é isso. Renata, Oi. eu fiquei aqui pensando, né, ouvindo o que a Edna estava falando e pensando mais ou menos no que a gente foi ouvindo aí que você estava falando, ela estava acompanhando com o livro também. Mas, assim, para mim, como disse a Edna, que ficou para mim, né, que a conquista de si mesma ela só acontece com a minha conscientização de que sou parte, né, desse instrumento aí da vida, como ela disse até num parágrafo lá. Eu sou parte de tudo que nós estamos vivenciando hoje aqui nessa encarnação, mas também eu sou parte de toda a minha história. E essa conscientização, ela passa pelo querer, né? Passa pelo esforço e se dá gradativamente. Todos nós estamos fadados à evolução, mas a minha contribuição é muito importante e também precisa estar nesse lugar da tomada de consciência, né? Não mudar por mudar, mas mudar para quê? Para que mudar? Por que é necessário mudar, fazer a conquista de si mesmo. Ok, mas para quê? Né? Acho que é aí que entra essa conscientização. Não sei se eu me fiz entender. Você sai do comportamento, porque é o comportamento de manada que se fala, né? Porque o comportamento de manada ele existe em várias áreas da vida. Na religiosa também, né? Se você nas casas espíritas, nas igrejas, né? Nos centros e tudo, existe esse lema, né? Temos que evoluir, precisamos mudar, né? E aí todo mundo começa a repetir isso o tempo todo, né? Ah, eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar, né? Vamos nos transformar, temos que evoluir, né? E começa a ter essa frase nas conversas, né? De grupo, o tempo todo. Tá, mas como que você sente isso em você? Essa é a proposta de Joana. Essa é a proposta, esse é o diferencial da série psicológica Joana de Ângeles, né? É promover esse aprofundamento Ela ensina o doutrinário. como, né? Ela ensina o como. Isso, inclusive, né, nesse livro até que não, mas assim, vários, ela traz até didaticamente algumas dicas, né? Ela é muito pedagógica no autoconhecimento. Então, essa é a proposta da série psicológica Joana de Ângeles, é dar esse aprofundamento doutrinário, né? Mas o ser humano religioso ainda é muito refratário a essa introspecção, né? A esse aprofundamento das frases de efeito, dos conteúdos teóricos doutrinários, né? A gente assiste mil e uma aulas sobre Reforma íntima. mundo de regeneração. A gente sabe de cor tudo o que vai acontecer, né? Mas a gente Mas está esperando o passe de mágica. Tipo assim, eu vou ficar aqui quietinha esperando os anos passar para viver o mundo regenerado. Mas a E não própria que a Joana, gente que vai construir. é, a Denise, você é pedagoga, né, Denise? Sim. Eu vou falar do que a Joana traz em relação até à pedagogia, né? Que ela traz várias formas de aprendizado. E uma delas é a repetição. Então, se está repetindo uma coisa que pode ajudar como aprendizado pedagógico, né? Então é bom. É também uma forma de aprendizado, a repetição. Mas o convite sempre é de
passar dessa fase, né? Ela é uma forma, Uma das né? formas. Uma forma, né? Mas a repetição ir para o aprendizado do sentir, né? Se a repetição ela está passando muito tempo na repetição, né? Algo Tá acontece, errado. algo está errado. Renata, Uhum. eu vou trazer o Bandura, da Bandura? Bandura, né? Que Ah, é aprendizagem vicária, tá? Que ele fala da questão dos adultos terem cuidado com que as crianças acessam, né? Pelo audição, pelo visual, porque existe aprendizagem vicária, né? Então, é outra forma de aprendizagem. uhum, São muitas formas. sim, sim. Se aprende o bem pela repetição, mas se aprende o mal também, né? Também. Pela Uhum. repetição. Então, assim, a Sim. repetição ela é um instrumento, Uhum. é uma técnica. Uhum. É. E na neuropsi, um dos processos de aprendizado, enquanto técnica, é esse aí, repetição. Repete Uhum. 5, 8 vezes para poder a memória fixar. Para mim, o que ficou foi a parte do Caim e Abel. Eu nunca tinha parado para pensar sobre esse aspecto, que o Caim e o Abel eram faces de mim mesma, né? E para mim ficou ainda um ponto para eu poder digerir, porque o sentimento de. Porque ali ela falou especificamente de raiva e ciúmes, né? Aham, aham. E a raiva, enquanto emoção, ela é uma emoção que vem da defesa do território, né? Vamos dizer assim, do ego, do egoísmo, porque ela alimenta. é, Todos aqueles pensamentos ligados a você ser desrespeitado, você ser enganado, depreciado, humilhado, coisas que falam muito na contrariedade do ego ou do egoísmo do ponto de vista religioso, né? Uhum, E aí entrou um ciúmes ali foi desafiador aquela parte. uhum, uhum. Eu lembrei dessa parte que você está falando, e que a Renata citou também. Eu lembrei de uma aula que eu tive de psicanálise. A professora falava o seguinte, que a origem da violência, né, ela é a falta de argumento de verbalização, né? Então, a psicanálise existe a palavra act out, né? Então, a pessoa não tem recurso de verbalização, ela vai para o act out, que é mais ou menos o que Caim fez com Abel, né? Com todo aquele sentimento que ele tinha, né? E aí, vamos dizer assim, Caim e Abel como uma representação aí de nós mesmos até hoje, né? Só que não tinha recurso, né? Recurso de verbalização para um diálogo, né? Para se falar disso. Então, foi para o act out, foi para o matar mesmo, né? E assim a gente ainda é assim até hoje, né? Então, esse recurso de verbalização faz eu nunca esqueci essa aula, eu achei assim muito, foi marcante para mim, sabe? Tanto é que eu estou citando agora, foi uma aula, uma das tantas que a gente tem da psicanálise. Nunca Uhum. esqueci. É. E ele foi para esse act out, eu estou pensando aqui, completando a sua fala, porque o ego dele não foi satisfeito, né? Então, se eu não consigo por bem, eu consigo pelo mal, né? Nessa hora a pessoa não tem raciocínio, né? Essa hora Sim.
Essa hora, a própria energia, né? A energia E da vai lá e regência toma, né? mesmo, ela toma mesmo. Toma. Ela é muito potente, né? E aí a pessoa faz um ato desse. A importância da nossa profissão, né? Também, no sentido de, pelo menos aqueles que chegam até nós, né? É uma gotinha no oceano, né? Mas ter isso como clareza, né? Aprender, eu passo muito isso, principalmente em questões, porque quais são as maiores questões que aparecem para nós? Duas coisas principais, né? Hum. Relacionamento, né? E Em todos os níveis? questão financeira, ou as duas Uhum. juntas, né? Ou as duas juntas. Então, assim, eu trago muita questão da técnica do diálogo. Para quê? Para a pessoa aprender a verbalizar, a falar de si para o outro, né? E não acusar, né? Você é isso, você é aquilo. Não, aquilo que você fez, eu senti isso, senti aquilo. Eu falo bem desse jeito mesmo. Porque aí quando você fala de você, o outro é bichinho, como a gente, né? O outro não vai precisar conflitar, porque você está falando de você, você não está falando do É, outro, né? Uhum. entendi. Então, assim, Se você fica só na crítica e você não expressa o seu sentimento, fica só um mecanismo de acusação e o outro responde também por instinto sim, e ele, não, ou- ele, é, e não ouve aquilo exato. que realmente precisa. Mas por quê? Porque ele vai entrar numa defesa, ou ele vai atacar, ou ele vai fugir, né? Ele não, a gente é bichinho, a gente funciona assim, né? Então, Uhum. por isso que é importante para nós, né, para a gente ter isso muito claro. A Denilce na sala de aula, todo mundo em qualquer profissão, sabe? Focar nessa questão da pessoa conseguir verbalizar, porque se ela conseguir verbalizar, ela vai, né? Uhum. Toda essa dor do que a Andrea estava falando, né? Da desvalorização, estou me sentindo desvalorizado, estou me sentindo menor, né? Tem que ser exposto isso. O outro, às vezes, não sabe, né? Por exemplo, mulher com homem, porque o homem funciona diferente, não tem como. Não, não tem como, funciona diferente. Eu atendo, sempre atendi homens, né? Então, assim, e fiz já estudo com um grupo de homens, então funciona diferente. Então, a mulher ela precisa desenhar, ela precisa desenhar. Tem que desenhar? Tem que desenhar, tem que desenhar. Então, é a Outra coisa também comunicação, que eu né? penso, as nossas gerações, né? Por exemplo, a minha mãe, meu pai aprenderam apanhando, aprenderam na força do E ódio, né? Na força da Então, raiva. mas por quê? Porque não tinha recurso de verbalização. Eu agradeço o teu exemplo, porque tava para eu lembrar dos meus, da minha criação, né? Da minha criação e tinha esquecido, exatamente. Então, o que que vinha? Qual que Só era a forma? paulada. Qual que era a forma? Era surra. Era assim que eles educavam, porque é assim que eles aprenderam dessa forma, eles não tinham como Fazer discernir, diferente. fazer Hum, discernir essas Era, coisas. era como a raiva de Caim. Era hum. uma raiva liberada, só liberada, não era uma Aham, raiva sentida. aham, Então, mas aí qual o efeito colateral que fez na gente? exato. A gente já tudo que acontece já acha assim, ai, eu tô errando, ai, eu fiz errado, né? Porque vem, acessa, como você falou, o mecanismo de defesa já, né? E aí, quando você começa agora os primeiros ensaios do diálogo, da negociação, de você falar como você se sente, o outro já vem te escutar na defensiva. É, E aí você tem que falar para ele, não, calma, espera, eu tô falando de mim.
não é sobre você. Tá, Então, eu exato. lembro um diálogo meu com um coleguinha, e eu falando assim, mas eu não entendi isso, não entendi aquilo. Aí ele falou assim para mim, mas eu achei que eu expliquei de maneira clara, que eu costumo ser claro no meu jeito de falar. Eu falei assim, mas a minha dúvida não fala sobre você, a minha dúvida fala sobre. Mas ele já veio me escutar na defensiva, do tipo, eu não presto, né? Porque fiz alguma coisa errada, porque ela não entendeu. Eu falei, não, não, você foi claro e preciso, mas eu ainda estou ruminando, ainda estou digerindo, Aham. ainda estou Olha olhando só, as muitas faces interessante. do que você Aham, falou. aham, aham. Ele já entendeu como uma reação sua indo em direção a ele, né? Eu vou aproveitar esse gancho aí. Ó, uma das coisas, gente, a gente recebe também, né, pessoas que têm o mecanismo de defesa muito forte na questão do perfeccionismo, né? O perfeccionista, ao receber uma comunicação, ele já recebe, tipo assim, já uma arma. Então, o outro fala e ele vai estar sempre achando que tem alguma coisa que o outro está falando que ele não fez certinho, tá? Eu não lembro mais aonde, acho que foi algum curso que eu faço desses online, eu acho que foi falado isso, e eu gravei também, né? Então, assim, quando a gente tiver um perfeccionista, pessoa já declarada, já sabe, ou não, né? Mas a gente consegue identificar, é importante perceber e focar também na questão como é que recebe a comunicação, sabe? Porque geralmente já é como se tivesse a fala do outro, como se estivesse apontando uma falha minha, sabe? O Uhum. perfeccionista funciona bastante bem assim também. Fica uma dica para todos nós aí, que eu aprendi isso aí faz pouco tempo. A gente quase não vê perfeccionista, incluindo eu mesmo, né? Até Eu tomar também. consciência, até tomar consciência disso. Não, e às vezes toma consciência, mas o perfeccionismo é um vício difícil de largar, né? Ele Exato. é medonho, assim, acho que é É. pior que os narcóticos. Talvez seja das surras da infância, né? É duro, viu? É duro. E Aí é você, legal a gente projetar a culpa lá para o pai e para a mãe. É legal isso também. Ai, ai. E aí, gente? Todo mundo conquistado? todo mundo conquistado. Tá todo mundo já no caminho? Amanhã serei dona de mim mesma. Amanhã, olha, a Jona disse que tem que ser agora. Amanhã já é Não, tarde, já hoje, tá hoje, eu postergado. recebi a lição, então eu tenho que, isso tem que elaborar para poder ver se amanhã eu dou conta. Para mim ficaram duas palavras no final aí, que para fazer essa conquista precisa querer Querer. e esforçar-se pela ação. Você tem que ter uma ação, um esforço demonstrado na ação, né? Então a pergunta é: eu quero, né? Todo mundo aí quer, né? Conquistar a si mesmo. E o que que a gente está fazendo de ação nesse sentido? Acho que é uma pergunta que eu, pelo menos, quero fazer para mim, né? Essas duas perguntas. Eu quero realmente, né? Qual é o tamanho desse meu querer? E o quanto que eu me esforço para que isso aconteça, né? Porque também não adianta só ficar querendo e sentada, esperando chegar, né? Aí não está querendo. É o falso querer, é fake. Então, eu querer. Quanto que eu quero? É um querer fake esse. E é assim, é o que o Jung falava, né? Tornar-se aquilo que se é, né? E ela começa, eu gostei assim que ela não cita o Jung, mas ela fala o mesmo conceito da individuação, né? Nós já somos, né? Uma semente, lá
uma semente divina que já tem toda a potencialidade para tornar-se aquilo que nós somos, né? Então, é nos apropriarmos disso que nós somos, né? Aí olhando para a luz e sombra, que aí é a sombra que a gente tem dificuldade de olhar, né? Mas Ah, por falar em... aceitar essa sombra e se aceitar como você é, né? Exatamente como você é nessa horinha agora. Por Aqui falar em agora. sombra, vocês podiam me dar um exemplo de sombra? Porque não tem sombra na TCC, né? Hum, A exemplo sombra do de... amor é o Hã? A sombra do amor. é o poder. Você... Poder. Mas Sombra é tudo fora aquilo que isso. a gente não quer ver, né? Tudo aquilo que a gente não quer E o ver. contrário também. Mas me dá outro exemplo. Essa daí foi decorada, ainda não está naquele sentido do coração. Mas se você quer algo que toque o seu coração, vai ter que sair de você mesmo. Não, mas então, por exemplo, então eu vou dar exemplo aí você me diz se é sombra ou não, tá bom? Por exemplo, na raiva, vamos usar aqui a raiva. Seria retalhar, punir, agredir? Isso é meu lado sombra? Esse é sinônimo Não. É, Sinônimo do quê? da raiva. Não, isso é um comportamento. É como a raiva se expressa. Sim. Como ela falou assim, que a gente tem que querer e se esforçar e Sombra. não agir. Sombra é aquilo que Ó, é que você está colocando Acalma, tudo no comportamento. acalma, a calma pode Hã? ser a sombra da acalma, raiva. acalma a sombra e a da raiva. sombra? Uhum. A Porque calma aí é eu, a sombra da isso, porque Sombra da raiva? aí eu, raiva. isso, Ah, porque aí o comportamento seria um acolhimento, sim, auxiliar o outro, dialogar. Ah, dialogar, então, uma escuta ativa. É sempre o oposto, André, é o oposto que está no inconsciente. Tá? O que tá na superfície, vamos dizer que você falou a raiva, né? Então, o que, que é o oposto? O oposto está no inconsciente, que é a calma, como o Murilo falou. Que aí a gente então a pensa O num sombra, inverso é arquétipo. verdadeiro também, o inverso é verdadeiro. Se então fosse, a sombra não necessariamente é só ruim. Eu achava que sombra era uma Não, coisa das não, trevas. Não, né? não, 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 tem a não, não. sombra A sombra junguiana, não. tem a sombra criativa. Por exemplo, peraí, deixa eu falar um exemplo aqui. Eu admiro muito uma pessoa, um artista, um escritor, sei lá, admiro demais, Hum, né? Então, o que uhum. está acontecendo ali? A da sombra criativa. Eu tenho uma parte de mim que eu projeto naquele que eu admiro muito. Algum ponto, alguma qualidade, algum talento do outro que eu tenho em mim, mas que eu não entrei em contato. E, o, inve- Eu reconheço. e a sombra, essa sombra que você falou, essa, a negra, a sombra Uhum. negra, não sei se esse é o nome certo, a sombra destrutiva, Das trevas, eu falei das trevas. seria assim, ó, eu odeio, eu não gosto, eu odeio, eu tenho raiva, eu não, daquele outro ser lá por algum motivo. Quando essa coisa é muito marcante, são coisas em mim que eu não entrei em contato e que eu projeto lá fora, entende? Tanto Uhum. quanto para ver qualidade, como ver o supremo defeito no outro, entendeu? Não sei se esclareceu aí. Eu acho que para clarear assim uma alegoria é imaginar mesmo a sombra como a projeção do que é, da imagem do que é. Então, o que está à luz, você está vendo. E o que você não está vendo é essa imagem refletida como sombra, não é? Quando você põe luz numa imagem, não aparece uma sombra, que é exatamente aquilo, só que Refletir. é o que não se está se vendo, né? Sombra Então, é a sempre aquilo que não sombra ela está se vai ser vendo, sempre a mesmo sendo projeção legítimo. oposta daquilo que está à vista, o que está na consciência.
né? E aí, por exemplo, a sombra de uma pessoa que é muito pensamento. Eu sou pensamento, pensamento, pensamento. Qual a sombra dela? É uma pessoa que não entra em contato com o sentimento, Uhum, entendeu? uhum. E o oposto, uma pessoa que é muito sentimento, muito. Ela não entra em contato com o pensamento, com os aspectos do pensamento dela. Então, são aspectos que ela não lida muito. Então, assim, tudo aquilo que eu não ponho consciência fica nesse aspecto sombra, que eu não estou vendo, que eu não quero ver, né? E aí pode ter as coisas boas. E a sombra é boa, isso é que é legal. Acho que nessa lição da Joana, a sombra nunca é ruim, nunca não tem esse conceito, né, De como a gente ruim. tem que a sombra é má. Não, a sombra não é má, a sombra faz parte da gente. É esse outro aspecto, sim, A sombra, ela sempre é o aspecto a ser descoberto. a ser descoberto. E nesse a ser descoberto é que está a sua plenitude. Porque Uhum. se eu ficar só olhando para o aspecto luz, eu não vou reconhecer esse outro aspecto meu, que também é meu, e que também está ali, que também precisa ser olhado, Aham. André, você entendeu precisa ser a integrado. sinergia de Abel e Caim? Uhum. Entende? Ali, por isso Agora eu entendi bem. por isso eles são a mesma pessoa. Ali é o aspecto luz e sombra. Luz e sombra. Que o Tanto Caim era, era Caim quanto sombra, né? Caim e Abel. Uhum. É. Um era a sombra do Do outro, outro. Uhum. Isso, exatamente. Que não foi integrado, então eles que não foi preferiram se entregado. Que não rachar, foi se integrado, por isso destruir, se e destruíram. não se Aham. integraram, Uhum. né? Se Pelo integraram não, como... assim, não se integraram pelo não reconhecimento do outro. dos aspectos, por exemplo, não se reconhece o ciúme, não se reconhece a raiva, então aí acontece a destruição. Uhum. E isso a Adorei. gente vai, essa função de opostos, né, de luz e sombra, a gente vai encontrar no yin e yang, no negativo, no positivo. É que erroneamente a gente vê o lado como se o negativo fosse algo do mal. Então é do mal, eu preciso rejeitar, né? E não é verdade. O negativo faz, não existe negativo, positivo sem negativo. Os dois estão Uhum. ali, né? Eu acho muito É essa interessante. integração que vai fazer Uhum. a totalidade. Por exemplo, eu acho assim, um problema muito sério da sociedade atual, ficar com esse jargão assim, né? Tudo no patamar de luta do bem contra o mal. Contra o mal. Uhum. São aspectos Uhum. a serem vistos e observados no campo coletivo e individual. Não é uma luta de um contra. Enquanto estiver nessa luta, mas é Polarizado. todo um aspecto de luta do bem contra o mal, do mal contra o bem. Enquanto acontecer nesse patamar, né? Porque o bem precisa ganhar. O bem precisa ganhar. Não precisa ganhar. Para É o que vencer está o mal. acontecendo com a guerra Gente, hoje. não tem. Então, O é bem muito precisa ganhar. fácil Alguém é o isso. bem. Só que todo A mundo gente, acha que é o bem. e se o mal for o bem? A E gente o não que acha pode que é bem for o mal? a gente não É. pode esquecer que o nosso estágio é dualidade. Nosso estágio é o quê? Dualidade, Ah, sim. tá? São opostos de uma mesma coisa. A gente vive num mundo de dualidades. E nós Ora, estamos empreendendo esforços para suplantar isso, né? Essa é a proposta de Joana. então, agora, em outras dimensões, isso não é só o espiritismo que traz, em outras dimensões, Uhum. já não tem essa realidade dual, Não tem, Aham. não tem. né? Não Então, tem Uhum. porque se, já estaria no lugar onde a agora sombra é a menor, gente né? tem que saber que estamos aqui. E se estamos aqui é porque fazemos parte disso tudo, né? E a gente tem aprendizado a fazer sobre esse mundo nosso, né? É o que temos para hoje.
É o que Como temos. diz Joana, é preciso empreender esforços. É preciso empreender esforços para aprofundar, né, e entender melhor, para poder Agora, fazer esse se é processo de conquista. Se é difícil eu fazer isso comigo, você imagina num coletivo, Pá, né? eu, francamente, ando meio Então, assim, desistindo desse estamos coletivo. nesse. Desistir do coletivo é desistir de si mesmo. É tudo fazendo Ah, parte, a gente meu, faz parte tudo da mesma coisa. mas anda meio difícil esse coletivo. É, Aí não adianta fugir, nem que queira, é igual a reencarnação. Uns fuga vão, aí, que a Joana também todo falou mundo lá vai da passar fuga, pelo né? mesmo processo. Anda duro, hein? Somos uma só família. Não adianta fugir. O empreendimento da fuga é atraso. Exatamente. Gente, Gente, preciso passamos de ir. 9 horas, né? Passamos de É, 9 horas. passamos. Vamos encerrar? Deixa eu parar a gravação, desejando boa noite para todos. Deixa eu parar aqui. Interromper a gravação, né?